Certamente, para quem acompanha o Twitter do canal e também o site areamilitaroff.com, de certo modo, já tem uma base do que vamos conversar sempre nessas análises da noite e também naqueles vídeos mais complexos, documentários, em que fazemos aqui durante o dia no YouTube. E, recentemente, o ex-presidente, ex-primeiro-ministro e atual Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, fez uma postagem interessante no seu Twitter, no seu perfil do Twitter, que chamou a atenção de muitas autoridades, mídias do Ocidente, nações, líderes das nações do Ocidente. Mas veja bem, o que ele falou na série de thread, de postagens no Twitter, tem, de certo modo, não em acontecimentos dentro de 1 ou 2 anos, mas sim possibilidades de, nas próximas décadas, estarmos presenciando aquilo que ele vem destacando em seu Twitter. É claro que muito dali tem um formato mais cômico e um formato mais interessante do ponto de vista russo, de tentar o quê? De trazer de alguma forma um caos do lado da Rússia para o lado dos russos. Então vocês estão vendo Dmitry Medvedev e ele começou com uma postagem interessante. Ele colocou que ele destacou que as autoridades do Ocidente estão elaborando hipóteses futuristas como se competissem para destacar as mais loucas e até mesmo as mais absurdas. Foi então que ele publicou algumas contribuições, entre aspas, para o que pode acontecer em 2023, ou melhor, a partir de 2023. Então, esse foi o enlace que eu observei muitas mídias e até mesmo autoridades oficiais acharem que essa postagem foi absurda, ele está louco, porque ele fez uma previsão em 2023. Esse ano, 2023, esqueça isso. Foi mais o que? Um jogo de ganhar holofotes de Medvedev para colocar aquilo que ele tem realmente como consciência do que vai acontecer nas próximas décadas. E não em 2023. Esse 2023 só foi para chamar a atenção de algo imediato. Então, no primeiro post que ele colocou, vocês estão vendo aí, Medvedev destacou que o preço do petróleo bruto subirá para $150 o barril e o preço do gás chegará a $5.000 por 1.000 metros cúbicos. Vejam só, temos aqui que o petróleo, o Brent, que tem ali a maior referência do mundo, chegou na casa de 122,2 o preço em 13 de junho deste ano. Veja como ele subiu, principalmente naquela crise da invasão da Ucrânia pelos russos e também por todas aquelas questões do Nord Stream e também de outras atividades que foram realizadas pela OPEP e pela OPEP+, que contribuiu por esta instabilidade do preço do petróleo Brent e também do gás. Vejam só, o preço do gás na Europa, no dia 16 de novembro, chegou a $1.340 por 1.000 metros cúbicos de gás. E tem uma previsão de chegar até mais de $3.000, pessoal. Então, assim, é uma previsão futurista do presidente Medvedev, entretanto, é algo que também pode ser aplicado na atualidade, ver um panorama do que está por vir nas próximas décadas e o que já temos atualmente como instabilidade nesta geopolítica totalmente globalizada e, ao mesmo tempo, com uma separação entre poderes, entre economias que estão em briga ideológica e bélica neste momento.
Aqui ele também fez uma referência que o Reino Unido voltará para a União Europeia. E ele que fez o quê? O Brexit, o Reino Unido, que aprovou o Brexit. E a União Europeia entrará em colapso após o retorno do Reino Unido, bem como o euro deixará de ser a antiga moeda da União Europeia. E qual seria essa moeda? Ele não deixou, mas ele destacou que o Reino Unido voltará para a Europa, a União Europeia. Então, vocês estão aqui observando aquele referendo que foi realizado anos atrás lá no Reino Unido, em que aprovou a retirada do Reino Unido da União Europeia. Muito interessante. E no outro post, Medvedev ele acredita que a Polônia e a Hungria ocuparão o quê? Importantes áreas dentro da Ucrânia, que antigamente você também tinha uma expansão da Polônia nesta região. E a Hungria, que fica mais a região sudoeste da Ucrânia, vai se apoderar de algumas áreas ali. Isso vai ser chamado do quê? De Quarto Reich, que lembra do primeiro, do segundo e a tentativa do terceiro Reich, imposto lá por Hitler na sua Alemanha, lá da Segunda Guerra. Então, o território da Alemanha ele vai ser instaurado novamente nesse Quarto Reich e vai ocupar aquelas regiões em que ela vai tomar conta de parte da Ucrânia. E quem irá compor esse Quarto Reich? Polônia, os Estados Bálticos, a República Tcheca, a Eslováquia, a República de Kiev. Então vocês observam Polônia, Alemanha, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Áustria, muito provavelmente os estados do Báltico segundo Medvedev, como Dinamarca, Noruega, Suécia, Estônia, Lituânia, que vai ocupar essa região aqui e provavelmente também entraria a Moldávia nesse jogo e não a Bielorrússia. Ele não colocou a Bielorrússia porque é o maior parceiro de Putin nesse momento. E nesse terceiro Twitter que ele colocou, Dmitry Medvedev, ele destacou que uma guerra irá surgir entre França e esse Quarto Reich que se formou ali como se fosse um panorama lá da Segunda Guerra com a Alemanha de Hitler. Então você tem a Alemanha, você tem os Estados Bálticos, República Tcheca, a Eslováquia, compondo ali um império tão grande que vai guerrear com a própria França e provavelmente também vai guerrear com o Reino Unido, porque ele vai fazer parte, segundo Medvedev, da Europa, da União Europeia e também receberá auxílio dos Estados Unidos, deixando a Europa dividida e a Polônia repartida no processo, como ocorreu com a Alemanha naquela época. Então veja como ele está reproduzindo aquela briga de império lá da Segunda Guerra que teve seus respaldos da Primeira Guerra Mundial e quem sobrou como um país que foi totalmente retalhado. É claro que naquela época foi a Alemanha, que foi dividida em dois polos ideológicos. E quem seria, né, no futuro próximo? A Polônia nesse estado. Outra divisão ocorrerá também na Irlanda do Norte, ali com o Reino Unido e assim por diante. Então você tem ali uma guerra que vai ser travada em Paris, vai ser, claro, na França. Aqui já mostra uma imagem bem interessante de uma guerra ali de quinta, quarta, sexta geração, em que não somente a guerra diplomática, geopolítica, ela vai se limitar nesse conflito de Quarto Reich e também com a França. E, dando continuidade, quase finalizando o Twitter do Medvedev, ele previu uma guerra civil aonde também? Nos Estados Unidos, a grande potência mundial, que uma vez colônia, sempre colônia. Então, principalmente Califórnia e Texas que vão brigar. O porquê ele colocou Califórnia e Texas? Vejam bem, são estados estratégicos dos Estados Unidos. Sabemos que a Califórnia está em decadência moral e também econômica. Temos milhares de pessoas nas ruas passando necessidade, passando fome, usuários de drogas assim caminhando nas ruas como se fossem algo normal, e as autoridades da Califórnia, infelizmente, elas blindam essas regiões
para somente ser foco do mundo aquelas regiões mais importantes, Beverly Hills, Hollywood, entre outras importantes cidades que mostra o poder e a força dos Estados Unidos. E do lado, o Texas, aquele estado do mal em que tem armas, em que briga por manter o seu conservadorismo, por manter a sua política de moral e também de valores estruturais de família republicana. E Medvedev, ele coloca exatamente isso, que essa briga de polos, de poderes dentro dos Estados Unidos podem se levar realmente um grande caos civil daqui algumas décadas e não 2023. Isso é somente um número sublime que por trás mostra que é em décadas que pode acontecer isso. Então você tem até que, segundo ele, o Texas e a Califórnia se tornarão estados independentes e o Texas e o México formarão um estado aliado, como se fosse, por exemplo, hoje, Reino Unido, ali com a sua Irlanda, com a sua Inglaterra, com a sua Escócia, enfim, ali você tem um conglomerado de nações. E nesse ponto você tem a Califórnia e o Texas como ali rivais poderosos na região. E por fim ele até coloca que Elon Musk será o vencedor das eleições presidenciais nos próximos anos e após o fim da nova guerra civil. Serão entregues ao GOP, que ele fala que é uma sigla, se eu não me engano, um partido republicano, uma sigla mais antiga do Partido Republicano. Então veja que interessante, você tem ali uma briga ideológica que já vem sendo travada entre Estados Unidos e Rússia, entre algumas regiões na Europa e também porque ele colocou a França como vai brigar pelo Quarto Reich, porque a França ela vem tomando uma atitude bem complicada em que, por exemplo, a Alemanha ela precisa de alguns poderes energéticos da Rússia e a França também, ela precisa e além disso ela vem tomando uma política às vezes boa, interessante para a Rússia, outras vezes péssimas condutas para a Rússia de Macron, a França de Macron. E os problemas também serão observados na Ásia. Todos os maiores mercados de ações e atividades financeiras deixarão os Estados Unidos e a Europa e se mudarão para a Ásia. Vocês estão vendo aqui uma grande atividade indo em direção à Ásia e também à região, é claro, do Oriente Médio, mas vamos focar aqui na parte da Ásia, em que esse conglomerado faz muito sentido pela globalização, pela possibilidade de deterioração do mercado econômico com essa guerra no leste europeu, que pode se confluir também para os Balcãs e assim por diante, e também no Oriente Médio. Pode ocorrer ali uma grande briga, com influência também da Rússia e dos Estados Unidos, em que o gás, o petróleo que sai desta região pode não ir para o mercado europeu e nem o mercado americano, mas sim para outros mercados. E o russo também, Medvedev, ele disse, olha só que a dimensão que está sendo levado esse Twitter, que ele acredita que o sistema de administração monetária do Bretton Woods entrará em colapso, levando à quebra do FMI e do Banco Mundial. Para quem não sabe, a conferência de Bretton Woods foi uma conferência importante que decidiu o futuro monetário internacional, estabelecendo regras, estabelecendo acordos, estabelecendo a moeda comercial e também o dólar como que uma moeda de reserva mundial. Assim também como o ouro, que tem ali os seus parâmetros de enriquecimento de suas nações. Quem detém o ouro, por exemplo. Então vocês estão vendo até o hotel na região de Bretton Woods, nos Estados Unidos, em que foi palco desses acordos internacionais. E para finalizar, Medvedev ele deixou o quê? Ele disse ainda, né, que a criptomoeda ela vai ser uma moeda de troca, vai até mesmo substituir de uma forma assim mais de um prazo mais longevo, né, vai substituir a moeda, por exemplo, a moeda fiduciária que vai dar origem para as criptomoedas.
E isso seria o quê? Um plano mais interessante para os russos que já operam de forma muito forte as criptomoedas e usa para promover as suas atividades com outras nações que também estão sendo sancionadas pela Europa e pelos Estados Unidos. Então esse, na verdade, foi mais do que tudo não passou de uma ilusão, é claro, ali escrita por Medvedev, que o Ocidente ele abocanhou essa isca direitinho, chamou atenção para aquilo que a Rússia ela precisa, que é de atenção, de holofote, e trouxe para Medvedev um poder de incomodar aqueles que estão lá no Ocidente e as mídias no exato momento em que as empresas, as principais mídias de comunicação da Rússia foram caladas por aquelas big techs do Ocidente, que não deixam a Rússia ela se comunicar com o mundo, falar o que está acontecendo, quais são as próximas atividades, se vai haver ou não sanções, se vai haver conversações, negociações e paz. Ou seja, isolou totalmente a Rússia e não deixa que o mundo saiba de determinados acontecimentos que estão ocorrendo dentro da Rússia e também na guerra. Isso é muito ruim para os dois lados, pois precisamos, é claro, de notícias, de informações do beligerante, dos dois lados, independente da situação. Por exemplo, estou colocando aqui fator que Medvedev colocou uma coisa ilusória, mas ele colocou 2023, mas não 2023 especificamente. É uma coisa que vai se estender por décadas, todo esse planejamento, esse estratagema que Medvedev está traçando para o mundo nas próximas décadas. Que, é claro, para mim é algo também que é bem difícil de acontecer, mas ele chamou a atenção do mundo, chamou a atenção dos líderes. É isso que eu queria colocar para vocês, um vídeo ali mais de análise por tudo que está por trás dessa maquinaria de construção de narrativas das duas partes do Ocidente e do Oriente, e o que poderia acontecer de fato com essas previsões de Medvedev, um ex-primeiro-ministro, ex-presidente e agora atual conselheiro de segurança e o braço direito de Vladimir Putin na Rússia. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativarem o sino de notificação. Peço também qualquer valor, uma ajuda com qualquer valor para a nossa chave Pix, que é o canal aramilitarov@gmail.com. Temos algumas monetizações aqui dos nossos vídeos que foram restringidas pelo YouTube por conta dos temas sensíveis. E isso prejudica o engajamento e também a receita, que precisamos também, é claro, da receita do YouTube para continuarmos com os nossos vídeos aqui no canal. Muito obrigado e espero vocês no próximo vídeo aqui no Área Militar.